Os 14 maiores erros que mudaram a história. Você sabe quando cometeu um grande erro. Agora imagine que seu erro de cálculo é tão grande que muda o curso da história. Vamos dar uma olhada em alguns dos piores e melhores erros históricos, aqueles com efeitos que ainda hoje você pode ver. Alguns desses erros que mudaram a história foram erros de cálculos trágicos, outros foram acidentes fortuitos. Veremos agora eventos históricos que foram um erro e suas consequências surpreendentes. Primeiro, Alexander Fleming se esqueceu de limpar seu laboratório. Alexander Fleming é creditado com a descoberta da penicilina em 1928 e sua metodologia resultou de esquecer de fazer limpeza. Fleming passou o mês de agosto de férias com a família. Ao retornar, ele notou que uma de suas placas de Petri de Staphylococcus havia cultivado um mofo que eliminou a amostra ao seu redor. Ele então cultivou o molde em uma cultura pura e descobriu que poderia aniquilar patógenos gram-positivos. A penicilina não pegou por vários anos, mas uma vez que o fez, foi amplamente usada para tratar os aliados na Segunda Guerra Mundial, salvando inúmeras vidas. Segundo, Ordem de Mao Zedong para matar pardais. Em 1958, na China, Mao Zedong, o pai fundador da República Popular da China, decidiu que seu país deveria estar livre de pragas como pardais. Então, ele ordenou matar todas essas aves. A morte dos pássaros acarretou um enorme desequilíbrio ambiental no país, agravando problemas já causados pelo projeto de desenvolvimento do líder chinês, que envolvia o desmatamento e uso demasiado de pesticidas. Como não havia pardais para comê-los, o número de gafanhotos e lagartas aumentou drasticamente. Essa proliferação fez com que eles destruíssem as plantações e, consequentemente, as colheitas, ocasionando a falta de alimentos para toda a população. A maior resultante disso foi a fome. O acontecimento ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa, na qual entre 20 a 50 milhões de pessoas morreram de fome por conta do grande colapso alimentício gerado no país. Tentando consertar os danos causados, o governo passou a importar pássaros da União Soviética para tentar combater os insetos que estavam comendo as plantações. No entanto, já era tarde demais. Não havia como recuperar a vida das pessoas e também dos pardais. Terceiro, o incêndio na Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais importantes e prestigiosas da antiguidade e era a fonte principal de conhecimento no século III a.C. Estima-se que em seu interior havia por volta de 30 mil a 700 mil volumes, o que, se considerarmos que na época não havia impressoras e o papel não era o mesmo que conhecemos hoje, torna o número ainda mais espetacular e funciona como uma demonstração de poder de seus governantes. Mas, se ela era tão importante, o que aconteceu? Em partes, com o passar dos anos, a sua importância foi perdendo a força. No entanto, ainda teríamos grande parte da biblioteca se no ano 48 a.C., Júlio César não a tivesse incendiado acidentalmente, o que para muitos representa a maior perda de conhecimento da história até os dias de hoje. Os historiadores afirmam que, apesar das reformas, ela nunca mais voltou a ter a imponência de antes. Quarto, Japão escolheu alvos errados no Havaí. O ataque do Japão, em 7 de dezembro de 1941, concentrou a maior parte de seu fogo em navios de guerra americanos, uma estratégia que os japoneses acreditavam que dificultaria o poder dos Estados Unidos no mar. Como tal, os aviões do Japão não se concentraram nas reservas de combustíveis da base, nos estaleiros de reparos ou, incrivelmente, nos porta-aviões presentes. Assim, quando a fumaça se dissipou, os Estados Unidos acionaram seus estaleiros de reparos a todo vapor e conseguiram devolver os navios ao mar rapidamente. À medida que o conflito avançava, o domínio naval dos Estados Unidos veio eventualmente de submarinos e porta-aviões.
Quinto, militares invadiram a Rússia durante o inverno. Em 1708, a Suécia invadiu a Rússia durante um inverno tão violento que até os canais de Veneza congelaram. Os invasores eram milhares de homens naquele empurrão em particular. Pouco mais de 100 anos depois, Napoleão também tentou uma ocupação que começou no verão. No final do outono, ele havia perdido milhares de soldados e, embora tenha conseguido ocupar Moscou, acabou tendo que recuar. O exemplo mais famoso, no entanto, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler acreditava que poderia tomar a Rússia antes do inverno, mas seu exército não estava pronto quando o inverno finalmente chegou. De fato, as coisas correram tão mal na Rússia que os alemães perderam aproximadamente 750 mil homens antes de novembro. Sexto, o exército austríaco se derrota. Uma bizarra batalha ocorreu há mais de 2 séculos na região onde hoje fica a Romênia. Era dia 17 de setembro de 1788, data que ficaria marcada por um episódio, no mínimo, confuso. Na Batalha de Caransebeș de 1788, Romênia moderna, o exército austríaco se dividiu em 2 e acabou por engano lutando contra si mesmo. Os turcos, os quais deveriam ser o real inimigo, chegaram ao local 2 dias depois para encontrar 10 mil soldados austríacos mortos ou feridos. Sétimo, Fox transferiu direitos de Star Wars para George Lucas. Depois de fazer American Graffiti, George Lucas fez um primeiro acordo com a Universal, que acabou rejeitando Star Wars. Como parte do acordo que Lucas eventualmente fez com a Fox, ele manteve os direitos de sequência e merchandising para os executivos dos estúdios de 1977. O arranjo parecia perfeitamente razoável, já que as sequências ainda não eram um fenômeno cultural nem franquias. Até os executivos da Fox estavam bastante céticos sobre as perspectivas financeiras da ópera espacial. Quando Star Wars saiu, no entanto, as bilheterias foram abaladas e Lucas foi capaz de fazer suas sequências da maneira que escolheu, enquanto fazia mais uma fortuna em mercadorias. Oitavo, o mirante do Titanic não tinha binóculos. Muitas das razões por trás da tragédia do Titanic já são bem conhecidas. Poucos botes salva-vidas estavam disponíveis, a separação de classes aumentou o número de vítimas e a ruidosa alegação de inafundabilidade do navio provavelmente levou a um despreparo geral, um descuido menos conhecido. No entanto, é que o vigia do navio não tinha binóculos. O navio estava navegando relativamente rápido, dadas as condições de gelo, apesar dos avisos de outras embarcações. O evento também ocorreu à noite, quando a escuridão extrema teria resultado em visibilidade limitada. Por causa disso, a utilidade potencial dos binóculos é discutível, mas se tal ferramenta poderia ou não ter salvado o navio e seus passageiros, isso permanecerá desconhecido. Para começar, durante a troca de turno, ninguém avisou onde estavam os binóculos dos funcionários, que deveriam observar a presença de icebergs que ameaçassem a segurança do navio. Por pouco, um funcionário não levou com ele a chave do armário onde os binóculos costumavam ficar. Portanto, naquela noite, os funcionários fizeram seu trabalho apenas com os olhos. Quando notaram uma mancha negra no meio da escuridão, já era tarde demais para mudar o curso da embarcação. As consequências do desastre melhoraram muito a segurança oceânica, pois introduziu muitos regulamentos sobre embarcações salva-vidas disponíveis e a tripulação de rádios e criou a Patrulha Internacional do Gelo. Nono, Colombo perdeu a Ásia. Apesar do equívoco popular de que Colombo descobriu a América, o explorador realmente queria encontrar uma rota para a Ásia, indo para o oeste da Europa, um conceito que era amplamente considerado bastante irreal, mesmo naquela época. Em última análise, Colombo colidiu com as Bahamas, Hispaniola, agora Haiti e República Dominicana, e América Central e do Sul. Ele
ele nunca chegou à América do Norte. Embora ele nunca tenha encontrado sua rota para a Ásia, apesar de suas próprias alegações em contrário, Colombo iniciou o maior boom da exploração europeia e mais ou menos garantiu um contato permanente entre os dois hemisférios. 10º. Engenheiros soviéticos queimam gases. Depois de uma perfuração de uma cratera em Darvaza, onde descobriram uma caverna repleta de gás natural no centro do Turcomenistão, em 1971, os engenheiros soviéticos decidiram queimá-la, pensando que iria acabar em semanas. Agora, 46 anos depois, a cratera ainda está queimando. Ela realmente se tornou uma das atrações turísticas mais populares do país. 11º. Acúmulo de estática causa o desastre de Hindenburg. O desastre de Hindenburg é um dos mistérios mais desconcertantes da história. Muitos não têm certeza do que exatamente deu errado. Alguns ainda suspeitam de sabotagem. Mas a noção geralmente aceita é que o acúmulo e descarga estática foi o que acendeu o hidrogênio no LZ-129 Hindenburg em 6 de maio de 1937. Outros dizem que os erros de acoplamento também foram culpados. Embora a verdadeira causa seja desconhecida, a explosão subsequente e a perda de 36 vidas marcaram mais ou menos o fim da era do dirigível. 12º. Guitarrista do Black Sabbath perdeu as pontas dos dedos em um acidente industrial. O guitarrista da banda heavy metal Black Sabbath, Tony Iommi, trabalhou em uma fábrica antes de iniciar sua carreira musical. Acostumado a operar uma máquina específica no trabalho, Iommi foi transferido para uma função diferente e, devido a um acidente mecânico, perdeu as pontas de 2 dedos da mão direita. O nascente deus da guitarra considerou reaprender seu ofício em um instrumento rearranjado, já que ele era naturalmente canhoto, mas seu futuro estava em um caminho mais sombrio. Iommi fez tampas para seus dedos encurtados com garrafas plásticas derretidas para segurar as cordas. Além disso, ele mudou a afinação de sua guitarra, tornando o que poderia ser chamado de um som mais pesado. Essas estranhas afinações se tornaram a chave para o tipo de música que Iommi faria no Black Sabbath e serviram de base para o que se tornaria o gênero heavy metal. 13º. A sacarina foi um erro científico que acidentalmente deu certo. A sacarina é um dos adoçantes mais antigos que existem. Ela foi inventada em 1879 por Constantin Faubert e a palavra inventada vem entre aspas não porque o efeito não tenha mérito, mas porque a criação não era o resultado que ele procurava. Após testar outros produtos químicos, Faubert notou um sabor doce em um produto que ficou na sua mão durante a noite, algo que reagiu com os químicos que manipulara durante aquele dia. Por sorte, os produtos não eram tóxicos, senão a história teria seguido outros caminhos. Pouco tempo depois, a sacarina começou a ser comercializada e não demorou muito, ganhou fama mundialmente. 14º. Uma porta aberta provocou a queda de Constantinopla. Em 1453, o Império Otomano atacou Constantinopla, uma cidade que sobreviveu aos ataques inimigos durante milhares de anos por sua arquitetura. Esse ataque específico aconteceu porque o exército estava preocupado com um setor determinado onde se concentravam os assaltos e não percebeu que deixaram uma porta semi-aberta na parte noroeste da muralha. Quando se deram conta, vários soldados já estavam do lado de dentro, o que causou a derrota que marcou, para os historiadores, o fim da Idade Média. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum dos maiores erros que mudaram a história? Qual foi o erro que mais te impressionou? Você conhece algum que não foi citado neste vídeo? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se
você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!